I'm saying, I'm in Brazil now, that Yoweri Museveni, a powerful man of God, has a president of Uganda. Ele é presidente, vai com a esposa na igreja, adora o Senhor no meio dos crentes. E você entrando nas notícias hoje, você vai achar que há um conflito no mundo, porque o país onde eu vivo aprovou os homossexuais e lésbicos como legal no casamento na África do Sul. E Yoweri Museveni, ele disse: Deus me mandou para governar esse país e levantar a moral desse país. Nós não vamos aceitar os gays. A nossa lei é contra o casamento de homem e homem. Há um grande barulho na África. Esse presidente é salvo. Ele disse que Jesus não me mandou fazer isso. Os meus pais também não me ensinaram a fazer isso. Deus fez o homem e a mulher para a família. Ele está defendendo a palavra de Deus na Uganda. Que Deus abençoe o presidente Yoweri Museveni. E para a vossa bênção também, o maior país mais populoso da África, a Nigéria, 120 milhões de pessoas acabaram de votar. E o presidente Goodwill Jonathan, um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, ganhou as eleições do país. E todo o país está ficando crente. Todo o país está ficando crente. Se você entrar na internet hoje, pergunta no Google, Nigéria, e pergunta a maior igreja da África, lá onde foi votado o presidente Goodwill Jonathan, a igreja faz culto com 500 mil de pessoas. Estado de emergência, porque não tem lugar para você dirigir o carro. Você entra na igreja pelo cartão. Se você entrou de manhã, não pode entrar à noite, porque tem que entrar outra gente. 500 mil de gente. E a Nigéria está se virando toda ela para Deus. Nós falamos do presidente Frederic Chiluba, acabou, ele faleceu há poucos meses atrás. Ele governou a Zâmbia, um presidente batizado com o Espírito Santo, falando em línguas do parlamento, gente. Quando abre o parlamento, levanta as mãos, fala em língua, abençoando o país. Aleluia! E o milagre maior que aconteceu há poucos dias é quando o governo do presidente Armando Emílio Guebuza aprovou em Moçambique a entrega da televisão para os crentes. Estou aqui, temos 5 anos a pregar na televisão pública, TVM1, de graça, gente, pregando para 18 milhões de pessoas. Este filme vai passar na televisão de Moçambique. Então, queridos irmãos, a África, ela pegou fogo. É um continente de muita feitiçaria, um continente de muito pecado, de satanismo, candomblé. Até o que espalhou para cá no Brasil veio por causa dos escravos, eu creio. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Onde abundou o pecado, o Espírito Santo faz superabundar a graça de Deus. Eu também era macumbeiro, eu cresci na família de macumbaria, da Tumblé. Eu cresci, o meu pai me ensinava como sacrificar aquela galinha caipira preta. Deve estar no Brasil. A galinha preta sacrificava para os defuntos. É a religião animista. Nós não conhecíamos a palavra de Deus, crescemos nas vilas onde não havia igreja. Até os 18 anos eu não sabia o que é Deus. Nós só sabíamos que quem protege nós são os pais, Moreno. E anualmente mata-se uma vaca e faz-se todos aqueles batuques, aquelas percussões, adorando os espíritos dos mortos. Os demônios se manifestavam e nós não chamávamos de demônio porque não tínhamos conhecimento da palavra. Na linguagem da minha tribo chamávamos Chiquembo, dizia que são deuses da nossa família que agora vão falar. Muita ignorância da palavra de Deus. É por isso, queridos, eu quero dar graças a Deus perante vocês. O Brasil tem sido muito importante na salvação da África. Vocês intercederam, choraram muito, enviaram missionários. Jesus de Nazaré, se você entra em Moçambique, você anda na capital, Maputo ou Beira, você só encontra
exército de Moçambique, na década de 80, ainda era militar. O jovem que saiu da capital de Moçambique, depois de graduação na escola bíblica, e foi ao norte me evangelizar e conheci Jesus ainda na fileira das armas. E quando você quer saber de onde eles achavam esse conhecimento, os livros vêm do Brasil, as Bíblias vêm de São Paulo, olha, tudo vem do Brasil. Quando a fome acabava com Moçambique, na década de 80, não havia nada, tudo completamente zerado. Eu via contentores de Suega, nos Estados Unidos, comprava flocos da aveia do Brasil, a soja do Brasil, e escapamos da fome por causa do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. E Deus me permite esses últimos anos vir aqui no Brasil para expressar a nossa gratidão pelas orações dos brasileiros. E há grandes ministérios na Índia, brasileiros que estão salvando as moças indianas, já fora da África. Uma moça nasce na Índia, já é vendida à prostituição. A mãe recebe $30 por mês e a criança cresce, já está vendido a um homem. E os brasileiros saem aqui, levantam ofertas missionárias, vão lá e vão no centro de prostituição e vão comprar meninas, dizendo às famílias: nós vamos pagar $30, nos entrega a criança para Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao Senhor! Tudo isso é o trabalho brasileiro. Irmãos, vocês estão no caminho certo. Não acaba as forças, não. Deus conhece a lágrima do brasileiro. É verdade que muita gente vem aqui no Brasil e fica enganando vocês, né? Como o brasileiro está cheio de lágrimas, um pouco de ama a Deus. Alguém chega aqui, ó, mostra vídeos falsos que estão tratando crianças. Nós sabemos disso. Muitos negão da nossa terra vêm aqui. Eles vêm aqui, ó, eu trabalho com as crianças. Nós já repreendemos isso na televisão. Já chega negãos africanos de irem para o Brasil, para as Américas, e dizer que vocês trabalham. Vocês falam que trabalham com a organização das crianças. Eles levantam o dinheiro aqui e vão viver uma vida de luxo. Eu chamo a atenção, eu venho da África, eu sou africano. Agora na quinta-feira estou pegando um avião, volto para a África. Queridos irmãos, é melhor tomar atenção, não aceitar tudo que as pessoas estão falando, porque estão a sujar o nome do Senhor Jesus Cristo. São gente com avareza, que amam dinheiro, que vem aqui, vão pegar as crianças que têm fome no sul do Sudão, pega as crianças da Somália, pega as crianças de Mauritânia e vem mostrar aqui, quando eles não vão dar a essas crianças. Graças a Deus pelas orações dos brasileiros. Oh, não termina aí, não termina aí. Não termina aí. Olha, desde o governo do presidente Fernando Henrique, depois veio Lula da Silva, depois agora é a Martina Marcelo. Olha, a África está desenvolvendo muito por causa do Brasil. Hoje Moçambique tem ônibus que são movidos a gás natural por causa da tecnologia brasileira. Nós estamos quase a sair da pobreza por causa do Brasil, ué. Louvado seja Deus por essa nação. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Fiquei admirado, na capital do país já tem ônibus que andam e não podem criar a poluição porque são movidos de gás. Você pergunta: de onde é que vem isso? Vem do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Oh Jesus de Nazaré. O Instituto Superior Dom Bosco devem conhecer aqui no Brasil. Está treinando profissionais em Moçambique. Tudo isso é brasileiro. Que Deus abençoe o Brasil. Estamos muito agradecidos pelo vosso amor. Continuem a perdoar a África. Continuem a perdoar as nossas fadas na África. Continuem nos amando. Continuem nos abraçando. Aleluia. Louvado seja Deus. Ó, pastor, vou pedir que me abençoe em oração para eu pregar. Pois não. Levante e me abençoe. Põe a mão sobre mim, eu vou pregar. Agora eu tenho que pregar.
nações, essa igreja vai correr risco do anticristo. Porque a Bíblia fala que nós o vencemos pela palavra de testemunho. Nós vencemos o maligno, nós vencemos Satanás, nós destruímos demônios pela palavra de testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Falando nisso, é um testemunho para ver uma igreja lotada assim como está aqui. Olha, você tem que lembrar que o Brasil é uma nação muito abençoada, tem muita comida, tem tudo. Vocês podem não ver lá fora, nós sabemos pela televisão, o Brasil é uma das nações mais abençoadas dos nossos dias, no mundo todo. Até Estados Unidos está passando mal e o Brasil está celebrando. Entendeu? E para você ver um povo assim, enchendo o salão da igreja, isso quer dizer alguém está fazendo missões locais. E parabéns ao pastor Sérgio por um trabalho missionário aqui nessa cidade. Esta noite Deus me manda falar para vocês, toda a igreja que não está envolvido com o testemunho do seu Filho Jesus Cristo, que não está envolvido no sangue do Cordeiro, essa igreja terá problema com o anticristo. E todo crente que não testifica de Jesus Cristo, esse crente fica devedor do Espírito Santo. Nós somos devedores de todos os pecados, os pecadores do país, que precisamos ganhar. Todos esses jovens estão entregues às drogas. Eles esperam do testemunho da nossa palavra. Eles esperam da Bíblia para se salvar. Por isso que eu estou aqui, porque a palavra está dentro do meu coração. Eu estou aqui, queridos, é o segundo mês. Estou a completar 2 meses no Brasil, sem ver a esposa, sem ver os filhinhos, meu filhinho de 5 anos, sempre a dizer: papai, você volta hoje à noite? Dizer: não é de voltar, filho. Mas cadê você que está dormindo sozinho, não volta? Você já está nervoso contra nós? Ele não entende que eu estou fazendo missões. Mas tudo isso porque o Senhor falou: quem amar a sua família, mas que ele não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e me seguir, ele não é digno de mim. Quem amar o presente século perderá a vida eterna. Então, queridos, enquanto vivemos, nós precisamos abrir a nossa boca para falar da palavra do Senhor Jesus. Oh, glórias ao Senhor. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala, querido? Marcos 16, por favor. Dê a microfone a um dos obreiros, um dos pastores, para ler para nós. Eu falei que eu vivo na África do Sul, lá não falamos português, né? Tudo em inglês, essa Bíblia aqui é em inglês. Aqui. Tudo em inglês aqui, ó. What the Bible says actually, Marcos 16, versículo 15. And he said, come here, just come here. Just come and read here. Just come here. Just come here. Eu disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. And then, what's going to happen? Get on. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Yes. Go ye into the whole world and preach the gospel into all creations. Who believe and be baptized is going to be saved. Who believe and be baptized is going to be saved. Esse mandamento evangélico é para todo crente. Não é um mandamento para o pastor só. Não é um mandamento para os obreiros, mas idem todo mundo e pregai a palavra a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Go ye into the whole world and preach the gospel to all creation. If anyone believes Jesus and be baptized, is going to be saved. Então, como alguém crerá para ser batizado? Como é que vai crer em Jesus se eu não falo de Jesus? Como é que um bandido nas favelas vai crer em Jesus se eu não falo de Jesus? Como é que um gay, um homossexual vai se converter dos seus caminhos errados, da perversão, se eu não falar de Jesus? Nós não fomos chamados nesse evangelho para criticar as nações, mas para amar as nações.
6. Because Jesus says, I will make you the fisher of men, the fishers of men. Eu farei os pescadores de homens. Leia, aqui ó, 16. 4:16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Continua. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia! Continua. E Jesus, andando junto no mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Just come after me, I will make you a fishers of men. Venham e sigam-me, porque vos farei pescadores de homens. Gente, nós somos os pescadores de todos os pecadores do Brasil. Se você quiser, todas as famílias desesperadas em Orlândia, que não conhecem Jesus, eles já tentaram macumbaria, já tentaram candomblé, estão queimando incenso no caminho, nas estradas, sacrificando as vidas. Eles estão à espera da tua palavra e da minha palavra. E se todos nós aplicarmos esta palavra, ser pescadores de homens, aquelas almas estão na região da morte, na sombra da morte, eles verão a luz de Deus raiando sobre eles, e eles serão salvos. Eu vos farei pescadores de homens, diz o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Salvador. Eu vos farei pescadores de homens. Nós estamos aqui, a maior responsabilidade é socorrer o Brasil. Nós precisamos socorrer o Brasil, e depois disso socorrer a Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia. Há muito trabalho, queridos. E o Senhor Jesus fala esta noite: olha, o campo está branco, está completamente pronto para a colheita, mas falta pessoas para colher. Falta pessoas para colher. Quem terá coragem para ir colher as almas lá no Rio de Janeiro, onde os meninos morrem diariamente com a polícia, porque eles são dependentes de droga, não obedecem às autoridades, eles vivem sanguinários, eles matam qualquer que eles quiserem, mas eles precisam da palavra de Deus. Se eu e você temos a compaixão desses bandidos no São Paulo e Ribeirão Preto, Deus vai salvar eles. É preciso que dentro de mim e você, alguém deve sair para falar de Jesus. Precisamos pescar os homens, porque Jesus Cristo está voltando. Já podemos ouvir o ruído da vinda do Salvador. A Bíblia falou e continua a falar: quando Ele estará às portas da volta, haverá fome em toda a terra. Veja a fome na África, é o sinal da vinda de Jesus Cristo. E Ele falou: quando eu estiver às portas da volta, haverá doenças, pestilências que não podem ser curadas. Veja como o AIDS está a matar na África, na Índia. Irmãos, nós inteiramos pessoas na África do Sul. Alguém chegou a dizer: a vida já não presta mais. Na sede da nossa igreja, naquela cidade, Matsulo, mais de 20 pessoas são enterradas todas as semanas, morto de AIDS. Meu Deus. Na África do Sul, você vem com um morto, você anda de velório em velório, todos os velórios estão cheios de mortos. E nós estamos a ver o cumprimento da palavra. Jesus está voltando. E essas pessoas, se morrerem sem Jesus, nós seremos culpados. Porque a Bíblia fala: escuta, ó filho do homem, se eu te mandar, vai chamar a atenção ao ímpio, e você não chamar a atenção ao ímpio, e o ímpio morrer nos seus pecados, eu vou requerer o sangue do ímpio sobre você. Se alguém está morrendo nessa cidade e não conhece Jesus, quem será julgado
E nós já aproximamos ao governo da África do Sul e falamos: escute, não há nada que pode salvar a República da África do Sul senão a palavra de Deus. E o governo está assustado com o SIDA na África do Sul. O primeiro maior desastre do SIDA é a Índia. O segundo de todo o mundo é óleo vivo, a República da África do Sul. Velório cheio de mortos. Morto de SIDA. AIDS. Nós chamamos SIDA em português de Portugal. Vocês chamam AIDS. Aqui na África chamamos AIDS. E Jesus falou: quando haver enfermidades, haver pestilências, coisas que não podem ser controladas, isso indica que eu estou voltando para arrebatar a minha igreja. Ele está às portas para arrebatar a sua igreja. Isso pode acontecer a qualquer dia, e pode acontecer agora, porque não se conhece o dia nem a hora, só Deus é conhece. Você precisa estar preparado para receber o Salvador. Jesus Cristo está voltando. O Cordeiro de Deus está voltando. Se nós temos compaixão, desse povo será salvo. Querido, alguma coisa que está lá em Marcos, nós lemos que, vamos voltar para Marcos 16, queridão, porque ele fala: e esses sinais seguirão aos que crerem, é meu nome, é meu nome. Marcos 16, vem. Quem fala o versículo 17? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Deixa eu testificar um pouco sobre essa palavra. E esses sinais seguirão os que crerem. Meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo. Era 1989, quando eu fui graduado na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, na capital de Moçambique. Eu fui enviado ao norte do país, pós-graduação, para fazer a prática da palavra de Deus. Encontrei o pastor Pedro, que é o diretor hoje da Faculdade das Assembleias de Deus de Maputo. Era pastor da cidade de Pemba. Quando eu cheguei lá, eu disse ao pastor Pedro: Deus me tocou para eu evangelizar a cidade onde eu também combati com as armas de fogo, a cidade de Motuquês. E ele disse: meu filho, não tem passagem para a cidade de Motuquês, a 250 quilômetros da capital, porque aquela é demais do país. E eu falei para ele: me dê a caixas de Bíblia, porque Deus me falou para eu ir evangelizar aquela cidade. E ele, Deus, prometeu que esses sinais seguirão os que crerem. A proteção contra a feitiçaria, a proteção contra a guerra, a proteção contra os demônios, a proteção contra o dragão. Os irmãos choraram muito, dizendo: oh, missionário, você é muito ousado demais, filho. Nós estamos te falando, não tem carro que consegue chegar, todos os carros são queimados, meu filho. Essa guerra é demais. Eu disse: não quero ir lá. Sabe o que aconteceu? Deixa eu te falar. Um milagre aconteceu. E esse milagre, deixa eu ver, antes de eu acabar o testemunho, Salmos 91, tem um milagre profetizado lá, Salmos 91, porque aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não temerás os espanto noturno, nem seta de noite e dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás mal noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
E falei para o comandante de guerra: antes que haja marcha para essa cidade, eu preciso ler esses salmos e orar por esse caminho, porque ninguém vai morrer. Deus é verdadeiro, Deus vai proteger. Viva a Baixada! Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. E o comandante ficou humilde e disse: não pode se marchar agora, porque há um jovem que quer falar com todos vocês. Saiam dos carros. Olha, se virou uma cruzada no meio da estrada, todo mundo sentado nos caminhões, e eu fiquei, Jesus de Nazaré, eu fiquei feliz naquele dia. Eu li Salmos 91. Eu disse que o dono destes salmos vive, o dono desses salmos vive. E eu falei para os soldados: podem descansar hoje, porque não haverá guerra, não haverá ataque, não haverá emboscada, ninguém vai morrer. E eu disse que o testemunho é: cada um pode ir nas caixas e pegar a Bíblia. A Bíblia é muito cara, meus amigos. Para você comprar a Bíblia precisa ter dinheiro. Eu entreguei as Bíblias. Eu disse: todo o pessoal aqui nos caminhões vai adorando o Deus de Israel, o Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado na cruz de Calvário e ressuscitou dentre os mortos para trazer a purificação dos nossos pecados. O povo começou a orar comigo. Eu vi aí que as pessoas estavam bebendo cerveja, começaram a chorar diante da presença de Deus. A caminhada levou muitas horas, queridos irmãos, muitas horas. Mas chegamos na cidade de Motequês, não houve nenhum disparo. Eu me lembro, o comandante, usando binóculos, ele disse: eu vejo os homens da Renamo, eles estão cheios das montanhas. Este caminho pode ser o mais difícil da nossa vida, mas Deus assegurou tanto as forças do governo, tanto as forças do inimigo. Não houve guerra nesse dia, porque Ele dará ordem a teu respeito, os anjos celestiais, para te guardarem todos os teus caminhos. Tu pisarás o leão e o áspide, e a serpente pertuosa tu vai colocar os pés. Ele é o Senhor da glória. Esses sinais seguirão aos que crerem. Se você crê nesta noite, se você crê nesta noite, precisa falar com Deus e diga: eu quero esses sinais. Eu quero esses sinais. Porra, baixando da voz. Eu quero esses sinais. Eu estou quase a encerrar. Eu já preguei muito nesse tempo de Deus. Eu vou fechar. Eu vou deixar de pregar. Mas vamos lá abençoar o povo, querido. 1 Coríntios 12. A Bíblia diz: é o Espírito Santo que dará dom de poder. Hoje você sairá daqui com dons do Espírito Santo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão a serpente. Deixa eu te falar: a serpente representa a feitiçaria. Você não temerá macumbaria. Você não temerá satanismo, porque o maior poder está em você. Aqui, ó. Começa no versículo 3. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons
línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Oh, glória ao Senhor. Gente, eu escutei quando ele lia ao outro o dom das maravilhas. 1987, estou encerrando a pregação. 1987, tivemos que viajar todos os 6.000 quilômetros da costa de Moçambique, partindo da fronteira com a República da Tanzânia. Para chegar à capital de Moçambique, você precisa de navio, são 7 dias no mar. O navio em que estávamos apagou o motor no alto mar. E as ondas estavam a 25 nós. 25 nós. E houve aviso de mau tempo. E consideraram aquele navio como já destruído. 25 nós de ondas. É como esse edifício. Uma onda igual a esse edifício. E batia no navio carregado de calos e madeira. E nós íamos fundar. Eu vi a morte sentada no navio. Os comandantes gregos que comandavam esse navio moçambicano ficaram tão nervosos e vieram, chamaram todas as pessoas que estavam nos camarotes e disse: nós sabemos que vocês, os negrão, vocês são feiticeiros, nós vamos morrer sem botar nossas famílias na Grécia, vocês todos vão para o mar, nós vamos morrer sozinhos no navio. Oh, eu vi a morte no navio. Setembro de 1987, não posso esquecer. Eu sentado lá no profundo, o último andar lá. Eu disse: Deus, o que fazer? Verdadeiramente vou morrer? É da tua vontade que mora todo o povo? E todo mundo estava vomitando, porque o navio, sem trabalhar no motor, ficou sem balanço. As ondas eram grandes. Outros tinham diarreia, outros estavam a vomitar, outros estavam a desmaiar. Eu subi para o comandante. Eu disse: ninguém vai morrer. Irmãos, esse dom da maravilha que fala ali, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço esse dom da maravilha. E os comandantes, olha, os comandantes estavam tão nervosos, não queriam me escutar. Eu disse: just listen to me. Just listen to me. Vocês precisam me escutar. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Disseram: olha, já passou 2 horas. Todos os mecânicos estão trabalhando lá embaixo dos motores e não se sabe o que se passa. Nós vamos morrer aqui. E o navio está sendo empurrado contra as montanhas do mar. Não. Os negros estão todo legal, fora daqui. Nós vamos morrer sozinhos. Porque os negros africanos são feiticeiros. Eles falaram assim: eu sei, podem ser feiticeiros, mas porque eu estou aqui, ninguém vai morrer. Tanto negão, tanto branco. Pode ficar tranquilo. Olha, de novo, eu me lembro de Salmo 91. Eu li Salmo 91. Senhor, eu digo: oh, você é fanático, filho. Afinal, você fala que não vai se morrer ninguém por causa da Bíblia. Você é fanático. Eu disse: sou fanático de Jesus. Gente, depois de 3 horas, eles cansados e não podiam mexer no motor, as luzes voltaram sozinho no navio. Os computadores que governam o navio começaram a ficar verdes. Eles não, até hoje não conseguem explicar o que estava se passando. Quem trouxe a luz? Eu disse: o anjo de Jeová está conosco no navio. Oh, as maravilhas são coisas extraordinárias. Você pode pedir dons do Espírito esta noite, para que os sinais te sigam. Em um lugar de
O certo é que chegamos exatamente, era domingo, devíamos chegar na terça ou quarta. Domingo de manhã, todo mundo saiu em cima do navio, viu prédios e luzes. Sabe de que cidade é essa? É Madagascar? Estamos na Maurícia, Seychelles, é Madagascar? Eu disse, esse não é Madagascar, esse é a capital de Moçambique. Nós já chegamos no sul do país. Deus fez um milagre que eu fiquei tão forte desde aqueles anos. Eu não quero deixar de pregar a palavra. Eu não quero deixar de pregar a palavra. Vamos encurvar as nossas cabeças, vamos agradecer a Deus. Você pode pedir os dons do Espírito. Você pode pedir os dons do Espírito. Pede a presença de Deus na tua vida. Pede a unção do Espírito Santo na tua vida. Peça o Pentecoste de Deus sobre a tua vida. Peça o fogo do Espírito Santo esta noite. Deus quer transformar a tua casa. Deus quer transformar a tua família. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar a tua cidade. Crê na palavra de Deus esta noite e haverá maravilhas onde você vive. Esteja um espírito de oração. É tempo da colheita. É tempo do Espírito Santo. É tempo de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. É tempo da salvação. É tempo do perdão do pecado. É tempo do avivamento.
ficando, levanta a tua mão onde você está. Se você ainda não aceitou Jesus e quer aceitar, aleluia, 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 aleluia. Podem baixar os braços, baixem os braços de novo. Para um pouco de tocar. Escutem bem, feche os vossos olhos, irmãos. Eu sei que Deus está nesta igreja, o Espírito Santo está cheio neste salão. Os anjos de Deus estão nesta igreja. Há milagre nessa igreja. A glória de Deus está nessa igreja. Eu vou pedir de novo. Escuta-me bem. Você sabe que ainda não decidiu, nunca decidiu receber Jesus. Levante a sua mão onde você está. Haverá mudança na tua vida hoje. Muito obrigado por essa mão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Oh Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Levante as mãos. Oh, glórias ao Senhor. Oh, todas essas mãos levantadas, vocês que levantaram as mãos, fiquem de pé, por favor. Só aqueles que levantaram as mãos podem ficar de pé. Fiquem de pé. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. Eu estou pedindo os diáconos. Os diáconos, acompanhem eles para aqui. Está aqui o nosso Pai que Deus nos deu. O pastor está aqui. Ele vai orar por essas almas e eles entregarão a sua vida. Venham aqui. Venham aqui. Diáconos, acompanhem eles. Vem aqui, por favor. É tempo do perdão do pecado. É tempo da decisão. Venha. Se você sabe, ainda não aceitou Jesus, venha. Muito obrigado, meu irmão, por aceitar. Muito obrigado. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Bem-vindo ao céu de Deus. Venham. Recebam a Jesus esta noite. Recebam a Jesus esta noite. Recebam o Salvador esta noite. Os diabos acompanham eles. Acompanha eles. Oh Jesus de Nazaré. Oh Jesus de Nazaré. Tenha misericórdia deles. Oh Jesus. Toca um pouco. O Espírito Santo vai gostar. Toque a música. Jesus. Acompanha eles, gente. Acompanha.